Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube, mais uma participação. Desta vez eu vou falar sobre como aprender a dizer não. Parece uma coisa muito simples, aliás, mudar qualquer coisa no modo de ser da gente é extraordinariamente difícil. É gozado que as pessoas, tendo clara consciência de como é difícil mudar, ainda ousam pensar que através de palavras ou discussões, cobranças e brigas, vão conseguir modificar a outra pessoa. Se nem a si mesmo conseguem mudar, a não ser com enorme esforço, trabalho, foco e determinação. Primeiro, entender de onde vem a dificuldade de dizer não. Quase sempre a dificuldade de mudar tem a ver com alguns obstáculos parecidos que a gente tem que tentar transpor. O primeiro é o medo, né? A gente às vezes fala não, fala sim quando gostaria de falar não, justamente por medo de magoar a pessoa, por medo de decepcionar, muitas vezes até por medo da reação agressiva da outra pessoa, quer dizer, por medo de se sentir intimidada diante da outra pessoa, por medo de qualquer tipo de represália. Então, naturalmente, o medo é um inimigo terrível das mudanças, porque sempre tem alguma consequência também sobre as outras pessoas a mudança da gente, principalmente essa na qual a gente passa a falar não, frustrando e decepcionando a vontade de outras pessoas, né? Além do medo, existe a culpa, que é outro sentimento forte que também pode atrapalhar muito a capacidade da gente mudar. E nesse aspecto em particular, porque quando eu disser não a pessoas que estão acostumadas a ouvir o meu sim, evidentemente, ainda que esse sim seja falso e por dentro me magoe e fica falando sim quando eu queria falar não, mas quando eu falar não para a pessoa, ou caso eu consiga falar não, a pessoa vai se mostrar triste, frustrada, vamos dizer assim, como se eu tivesse provocado nelas um sofrimento, um dano, uma dor que eu não tinha direito de provocar, porque a culpa é isso, eu provocar um dano indevido na outra pessoa. Acontece que quando eu falo não, numa situação em que eu tenho legítimo direito, quer dizer, quando eu na verdade não sou obrigado a satisfazer a vontade do outro, porque nós, o outro e eu, temos igual direito àquelas coisas, ou aquele objeto, ou aquela circunstância, ou aquela facilidade, evidentemente é o outro fazendo cara de triste, provocando a minha pena e a minha culpa que está agindo inadequadamente, e não eu tentando me defender ou cuidar do meu interesse. Então, a culpa também pode ser um inimigo da mudança, porque a gente às vezes não quer magoar a outra pessoa, ainda que na realidade defender o próprio direito da gente não deveria nunca representar culpa, e se magoar a outra pessoa, porque a outra pessoa, de uma maneira folgada ou até meio egoísta, estava esperando da gente benesses indevidas. Outras vezes, outra emoção ou sentimento que também prejudica a mudança da gente é a vaidade. Porque quando eu falo não, evidentemente as pessoas vão olhar para mim como se eu tivesse sofrido um rebaixamento moral. Quer dizer, eu não sou tão generoso mais quanto eu era, eu não sou tão bacana quanto eu era, então a pessoa já não vai me admirar tanto como admirava, e eu então posso me sentir ferido na vaidade. Parece que eu estou piorando, deixando de ser uma pessoa tão boa como eu era, tão bem vista e bem quista, e agora eu vou me transformar numa pessoa que cuida tão bem do próprio interesse. Todas essas emoções e outras menos relevantes interferem na perpetuação de padrão de comportamento deste tipo, de continuar falando não, quando a gente convictamente gostaria de se modificar e ser um pouco mais autoafirmado, um pouco mais com vontade de defender o próprio interesse. Então, se a pessoa estiver efetivamente convencida de que ela quer realmente mudar, talvez o ideal para a mudança mesmo seja montar uma estratégia evolutiva. Então, ir do mais simples para o mais complicado, né? O mais simples seria para a gente conseguir falar um não discretíssimo para uma pessoa distante, pouco relevante, né? Então, a gente falaria qualquer coisa assim: eu vou ver o que eu posso fazer por você, se eu conseguir, eu te aviso, né? Enfim, uma mistura de não com desculpa, que a outra pessoa, se não for tola, ela entendeu que aquilo lá é não.
Mas se ela for insistente, ela pode até querer pegar a gente pela palavra, e se pegar pela palavra, depois a gente fala, estou vendo, não consegui ainda aquilo que você queria, mas quem sabe eu consigo, mas na verdade não fazer nenhum esforço e no fundo da alma da gente já ter o não como resposta definitiva. Só levando devagarinho para que a outra pessoa não tenha nenhum tipo de reação que possa ser tão incômodo para a gente no início. Quando a gente aprender a fazer isso bem, então a gente pode começar a falar talvez um não fofinho, mas um não mais leve, para pessoas mais próximas. Então alguém lhe pede alguma coisa, você fala, olha, eu acho que isso aqui não vai ser possível, eu acho que não vai dar para eu fazer isso para você, eu acho que eu não vou conseguir emprestar esse dinheiro que você quer que eu lhe empreste. Enfim, falar um pouco, sempre doce, delicadamente, mas falar claramente já, eu acho que não vai dar, o que significa um não já mais próximo do não, não, não mesmo. Né? E também, depois, quando o indivíduo conseguir se sentir mais seguro e ver que o não não mata ninguém, que ele falar não não leva ninguém também a odiá-lo, e que aqueles que se afastarem por causa disso talvez sejam pessoas oportunistas e que vale até a pena se livrar delas, então chega a hora da gente ser claro, definido, ainda sempre respeitoso e educado, mas claro. Né? Dá para você fazer isso? Isso não dá para eu fazer, porque isso contraria ou os meus valores, ou os meus princípios, ou então porque eu não disponho dos meios de fazer esse tipo de favor ou de agrado a você. Então, falar isso sempre educado, mas com clareza, com firmeza, e quem se sentir ofendidíssimo, quem se sentir prejudicado, quem quiser ficar de mal com a gente por causa disso, então realmente é provável que seja uma pessoa cuja companhia não nos interessa, ou pelo menos não deveria nos interessar para coisa alguma, porque a pessoa que não nos permite que a gente defenda o nosso próprio interesse e que exige sempre privilégio para elas, é uma pessoa que a gente deve efetivamente tentar se afastar. Muito bem, essa então é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e automaticamente vai receber essas gravações que praticamente toda semana nós temos feito. Até a próxima.